Saudações, caros telespectadores. Este é o nosso programa voltado à inovação e tecnologia, onde vamos lhe manter a par de tudo que tem a ver a tecnologia, não relativa só aqui em Angola, mas também ao mundo. Eu que falo para vocês, sou a Carla Pascoal, faço-me acompanhar da... La Salete Cruz. E temos um convidado para lá de especial, que é o Isaac Vicente, que é utilizador de software avançado de modelagem em 3D. Saudações, Isaac. Obrigado. Como é que o Isaac está? Eu estou bem. O processo de fora para chegar até aqui, como é que foi? A princípio foi tranquilo, tive algumas reuniões de manhã e como já tinha aqui esse compromisso, não pude chegar a princípio no horário que havia sido combinado, porque a reunião terminou mais tarde, mas conseguimos chegar. Compreende-se. Desde já, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu também. Senhor Isaac Vicente, está mesmo tudo bem? Tá tudo bem. Ainda bem que está tudo bem, porque se não tiver, vai ter que estar durante o percurso. Ok, mas está tranquilo. É se relaxar e está frio. Ok, obrigado. O nosso tema de hoje é inteligência artificial. De certeza que os nossos caros telespectadores, alguns já devem saber, mas outros nem por isso, querem que o Isaac explique o que é então a inteligência artificial. Bem, a inteligência artificial é uma área, é um campo da ciência de computação que se dedica no desenvolvimento de máquinas e software com capacidade para executar tarefas que realmente exigiriam inteligência humana. Então, como não é humana, é artificial, chamamos de inteligência artificial. Ok. Isaac, será que para trabalhar com a inteligência artificial é necessário ter conhecimento de matemática, informática, redes de programações? Bom, para um utilizador comum, não. Até porque eu acho interessante que uma boa parte do utilizador de ferramenta de dispositivo, né, de qualquer dispositivo de tecnologia, já está acoplado uma ou outra definição de inteligência artificial. Até porque existem 3 tipos de inteligência artificial que a gente vai ver lá mais para frente. Então, não é necessariamente ter conhecimento do que é exatamente, porque a maior parte está a usar sem sequer saber. Por exemplo, o filtro do Instagram é inteligência artificial. Ok. Porque ela demanda uma programação automatizada para executar tarefa que em condição normal teria que ter alguém a editar aquela foto, só que em tempo real. Então a inteligência artificial faz esse papel que seria um humano a fazer. Era como se tivesse alguém no outro lado a editar enquanto ela está a gravar o vídeo. Ok. E como é que o Isaac encara agora a inteligência artificial? Ok. Bom, a inteligência artificial tem trago muitos avanços nos últimos tempos. Né? Lembra-se, é importante lembrar que ela surge lá nos anos de 1950, esse conceito, e sempre usou-se o jogo de xadrez, que em termos normais é um dos mecanismos muito usado para testar a capacidade intelectual. Ou seja, quando dizem que alguém é muito inteligente, muitas das vezes em condição normal também joga xadrez. Então, as máquinas são testadas com xadrez. Então, quando começaram a desenvolver esse conceito, antes da conferência que foi realizada em 1956, nesse processo todos, os peritos em jogos de xadrez, eu não sei jogar xadrez. Por acaso até já estava a ficar preocupada. Eu que não sei jogar xadrez, será que sou inteligente? Não. Então, não? Sim, na computação acontece muito. A maior parte das vezes eu jogo um jogo semelhante a xadrez, mas dificilmente consigo ganhar. Mas com outras pessoas dificilmente me ganham. Mas o computador, na verdade, é para testar a mesma capacidade. Então, o xadrez ela demanda umas características que requer muita inteligência para você vencer o jogo, para você vencer uma rodada. Certo. Então, os primeiros testes foram feitos com xadrez. E os peritos, naquela época, travaram uma batalha muito difícil com o xadrez. Foram poucas vezes em que os peritos ganharam.
E hoje em dia não é muito diferente. Hoje em dia nós temos várias ferramentas ligadas à inteligência artificial que têm ajudado, por exemplo, assistente virtual. Uhum. Nós só estamos a falar muito hoje em dia da inteligência artificial porque no ano 2018 surge o ChatGPT, que é a base central na qual estão sendo conectados várias outras ferramentas do ChatGPT. Mas antes disso, nós já temos ali a Siri, a assistente da Amazon. Uhum. Todas essas ferramentas são inteligência artificial, são assistentes, as ferramentas de assistências, mas elas já usam a inteligência artificial. Só que essa é uma inteligência artificial fraca. O que quer dizer isso? Dentro da área da inteligência artificial, nós encontramos os três tipos. Mas isso aqui é a fraca. A fraca é o qual? É aquela que foi criada simplesmente para executar uma tarefa específica, ou seja, atender clientes. Se fizer uma pergunta fora daquilo que é a sua atuação, ele não responde. Então, essa inteligência artificial é muito comum. Quando a gente vai para uma loja virtual comprar algum produto, a forma como elas são selecionadas é executada com inteligência artificial. Então, nós temos isso nessa parte. Um exemplo prático também da inteligência artificial é o algoritmo do Facebook e do YouTube. Sim. Elas são executadas com uma inteligência artificial. O que esse algoritmo faz? Ele faz com que os critérios de uso do indivíduo na mídia, naquela rede, sejam adaptados à medida que ele vai consumir um determinado conteúdo. Só que minha opinião como utilizador, eu acho que a ferramenta que monitora esse perfil de utilização dentro do YouTube é muito mais eficiente do que do Facebook. Por exemplo, se abrimos uma página timeline onde aparecem todas as recomendações com a minha conta no YouTube, vão perceber que a maior parte do conteúdo está ligado à tecnologia e minha área de atuação. Okay. Mas, se nós abrimos de uma outra pessoa, vai aparecer, por exemplo, da minha esposa aparece assuntos ligados à beleza e pastelaria. Às vezes eu tenho dificuldade de compartilhar meu telefone, principalmente por causa dessa parte. Quando ela vai usar, muda praticamente o perfil de utilização. Já começa a ver muita recomendação de senhora, olha aqui, produto. Então tem isso. Só que o YouTube é muito bom porque a partir do momento que eu digo, eu não quero ver isto, automaticamente não aparece. Por exemplo, eu não acompanho o assunto de desporto. Eu tenho dito assim, se desporto fosse religião, seria um ateu. Porque não acompanho, então não aparece. Mas o Facebook não é assim. O Facebook não obedece o critério do único utilizador. Ele depende da comunidade. Ok, isso por conta da lógica de programação. Exatamente. Tem uma certa lógica de programação que permite com que essa tarefa seja executada. Okay. Então, só que essa tarefa já não precisa ninguém estar ali a rever. Como ela faz por inteligência própria, inteligência artificial. Então, é um exemplo muito prático, né, que cada um usa aqui Facebook no seu dia a dia e à medida que vai recebendo a recomendação dos portais, as páginas, essa é a tarefa da inteligência artificial. Ok, e quanto às empresas que também usam a lógica artificial, no caso da Netflix e a Framewise, onde é que elas aplicam? Ok, a Netflix e a Prime e mais outras empresas de streaming, eles usam o perfil de configuração é até certo ponto semelhante. Eles vão vendo que tipo de conteúdo consome, por exemplo, o filme. Né? Eu não tenho bastante tempo para assistir, mas uma das coisas que eu assisto um pouco é baseada em fatos reais. Então, é um filme classificado como biografia. Se o utilizador passar a um tempo, 2 a 3 dias, assistindo um determinado tipo de conteúdo, vai aparecer na sua timeline aquele tipo de conteúdo. E não só. Existe um algoritmo dentro do Netflix, que é utilizado com inteligência artificial, na qual é programado de forma a sugerir publicidade, levando ao consumismo desenfreado com base no que você assiste. Certo. Porque parece, como é que eles sabem que eu precisava desta máquina? Mas não pode. Não, essa publicidade chegou na boa hora. Uma promoção desta máquina vou comprar.
Por quê? Porque estão pegando isso. Isso tem levantado vários debates sobre a ética também, né? Porque parece que eles estão espionando as pessoas no que eles consomem para gerar uma informação somente para ti. Então, a Netflix usa nessa perspectiva também. Ok. E será que aí pode aparecer algumas desvantagens? Bom, a desvantagem, o que acontece ali, que estes debates só eram feitos para outras áreas de rede. Tipo, por exemplo, há um tempo atrás, a Netflix lançou um documentário em redes sociais e que falava sobre um escândalo, né, de uma empresa de monitoramento que é a chamada Cambridge Analytica. Assim, eles denunciavam sobre o fato do Facebook ter mandado informações diretas às pessoas agrupava as pessoas com base na idade. Não, esse grupo de pessoas com essa idade que vive na determinada zona só vai receber esse tipo de informação. Então, essa informação vai influenciar no comportamento deles, sim. Então, eles vão vendo a forma como a pessoa vai consumindo o conteúdo na mídia e vão organizar uma propaganda, tipo, nesse caso a política, com base na sua idade. Porque aquela propaganda vai ter um efeito sobre você. No caso da Netflix, a Netflix, eu acho que ela foi muito inteligente nesse aspecto. Por quê? Porque ele falou muito de todas essas empresas, não falou dele. E ele faz a mesma coisa. Uma das desvantagens é que tem se levantado na questão da ética é que pode levar a consumir algo que você não pensava em consumir. Porque quando estudam o seu comportamento sobre certo consumo de mídia, é possível montar um perfil completo. Eu sei que vou persuadir essa pessoa, mesmo não tendo, vai emprestar e vai comprar. Ali onde está o problema. Eles te convencerem que você precisa. E como a maior parte das pessoas estão leigo na área, ele vai dar aquela impressão, não, esse anúncio chegou na hora certa. Tudo bem, não tenho dinheiro, mas como é promoção, vou me endividar e vou comprar. Ou também os pais devem prestar bastante atenção àquilo que os filhos assistem, porque agora podemos averiguar que existem pais que não têm tanto tempo para passar com seus filhos e tudo o que eles pedem, eles tendem a comprar, principalmente os smartphones. Exatamente, esse é um fato interessante. Uma bebê lá nos Estados Unidos comprou gelado de $3.000. Ele pegou a conta do pai, sim, vê uma publicidade ali, viu todas as informações. Uma bebê, acho que tinha por ali uma criança, tinha uns 8 anos e comprou aquilo. Esse é o noticiário. Mas só percebeu as notificações do desconto, porque ele chegou ali e comprou de $3.000, né, o gelado. Era tanto gelado para o ano todo. Também do sim. dinheiro que está a gastar. Exatamente, tem que gastar. E até aqui já tem conhecidos também próximos que relataram casos de meninos pagarem coisas na AliExpress. Né? Exatamente. Então tem essa, eu acho que é isso. As coisas ficam tão fácil que o programa, uma pequena instrução de comando, ele resolve a maior parte da tarefa. Sim. É por isso que cada dia nós estamos mais vulneráveis a ataque cibernético também. Sim. Porque hoje em dia já não precisam ser expert. É conforme dizem, né? Que um burlador em si não precisa ser muito inteligente. Ele só precisa acreditar que a sua vítima é desinformada o suficiente ao ponto de ser enganado. Desse jeito. Então nós temos essa particularidade. Então eu acho que nós passamos a conhecer muito a inteligência artificial por meio mesmo dessas ferramentas. Sim. Apesar de que eu, em outros campos de trabalho, já aprofundavam, por exemplo, quando veio a Luzia. Muita gente começou a usar. Tem uma outra ferramenta de inteligência artificial, diria assim, né? Que também estava vinculada ao chat GPT, o nome é Pi. Eu estou falando de Pi, já não funciona atualmente, ela foi integrada ao WhatsApp. Sim, uma vez eu estava a conversar, debater com ele, e me deu uma resposta errada. Eu disse, não, isso está errado. E a inteligência artificial começou a pedir muita desculpa e tal. Assim, foi assim, algo esquisito, né? O que acontece? Ele tem certa vantagem porque recolhe
as informações que as pessoas vão pondo para treinar a sua capacidade neural. E com base nisso vai responder. Então, se um grupo de pessoas também está acostumado a escrever artigo errado, esse artigo errado é que ele vai dar para o B. Né? O A está a escrever aquele artigo, vai dar para o B. Então, isso aí me chamou muita atenção. Aquela inteligência artificial, essa ferramenta era muito limitada. Né? Não era como as outras que estão surgindo, tipo da OpenAI, aquela própria, da Bing, né? Tem a Gemini, Sim. que infelizmente certas ferramentas ainda não são muito utilizadas. Por quê? Porque por causa da localização. Uma dica para quem quer usar certas ferramentas de inteligência artificial: você precisa estar conectado a um aplicativo VPN. Porque existem muitas ferramentas de tecnologia que, por causa da nossa localização, não estão disponíveis. Sim. Por exemplo, Gemini, aqui você não vai usar. Uhum. Até tem várias localizações fora também na Europa e não funciona. Você tem que pôr uma localização tipo uma localização virtual do iPad que você está nos Estados Unidos e vais conseguir usar em português. É um pouco limitado, mas funciona para quem quer treinar certos conceitos e geração de imagem. Ok, é bem verdade. Eu já me deparei com essa situação em que no Facebook eu cliquei, acho que é a OMG, ou que tem um jogo aí no Facebook. Eu cliquei, é mesmo de inteligência artificial também. Faz aí as perguntas e você responde. Cliquei e de repente mandaram-me uma mensagem no WhatsApp. Eu respondi, quando fui ver, é de inteligência artificial. Fiz uma pergunta e não respondeu de acordo ao tipo de pergunta que eu fiz. Então, com tudo isso, eu quero dizer que, sabendo que uma das desvantagens da inteligência artificial é o desemprego, será que a inteligência artificial pode roubar o nosso emprego? Sim, até certo ponto, sim. Até certo ponto, sim. Isso é uma realidade. Vou dar um exemplo. Tem um banco aqui, não vou dizer o nome, que há um tempo anunciou que ia fazer o corte do seu grupo, né? Da sua mão de obra, do pessoal que lá está, porque ia encerrar algumas agências. A justificativa foi o seguinte: muitos desses operativos que lá estão, né? Os agentes bancários, que iam ser dispensados, estavam ali mais para resolver a questão da abertura de conta. Yes. E hoje em dia já não se faz presencial. Sim, agora Então, online. por quê? Porque é online, porque agora tem muita ferramenta de inteligência artificial aplicada. Há alguns meses atrás, eu também recebi um feedback e foi posto a público. O CEO da Dubai estava a recrutar quem pudesse mexer com inteligência artificial para aprimorar o aplicativo deles. Então, à medida que a inteligência artificial vai ganhando destaque, vai ficando mais aprimorado, certas áreas sim vão sendo dispensadas. Por exemplo, os assistentes, a inteligência artificial já consegue resolver isso, por exemplo, no WhatsApp. Pode criar uma ferramenta de IA específico para uma atividade comercial. Sim. E ela vai ser tão eficiente em agendar pagamento e dar resposta sobre o produto muito mais rápido do que uma pessoa. Este tipo de inteligência artificial, apesar de ser fraca, né, porque ela tem a fraca, tem a geral e tem a forte. A fraca, ela só é programada para resolver um problema específico. Já a geral, ela está no mesmo nível de interação e de resposta da capacidade humana. Agora, a forte é que é a superinteligência, que é usada em grandes instalações para grandes processamentos de dados. Aquela é acima da inteligência humana. E usando qualquer tipo de ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, né, no meu celular, será que não vai roubar alguns dados meus? Não é assim tão simples. Imagina. O que tornou muito popular, desculpa aí, é a questão de nós podermos ter o chat. Sim. Porque a inteligência em si já era muito. Demos o exemplo da Siri, assistente da Apple, da Amazon, que já não ia funcionar, que fala o horário, troca de música, responde quando faz uma pergunta. Mas quando veio o chat, que é a conversa direita com esta máquina, aí ficou. Sim, não tem essa de vazamento dos dados por causa
da permissão e o aplicativo em si usado para aceder a essa conversa. Por exemplo, quando uso um aplicativo, eu não permito acesso à localização, nem à lista telefônica, sim. nem à câmera. Em estado normal, meu computador, a câmera é selada. Ok. Até a do Mark Zuckerberg também é selada. Oh, Exatamente. Por quê? Porque pode acontecer isso ali. Pode alguém se fazer passar que está a passar um link da inteligência artificial que não é. Você vai abrir e é link de outra coisa. Então pode também acontecer isso. Isso aconteceu muito quando a OpenAI lançou o ChatGPT 4. sim. Apareceram muitos aplicativos na Play Store dizendo que eram ChatGPT, mas não eram. Sabia que não era, porque por causa da forma como se manifestavam ali, né? E apareceram vários com vários nomes. Isso acontece, não aconteceu com perfis falsos no Facebook. Quando é um aplicativo de destaque, também tem muitos aplicativos que não são verdadeiros. Então, esses casos, dessa forma, não. Mas teriam outros caminhos que poderiam realmente influenciar na recolha de dados. O exemplo que acontece muito é com aplicativos bancários. Muita gente clica em links paralelos e que acabam não sendo realmente o próprio link. Então, o hackeamento não tem como acontecer a partir da inteligência artificial. Agora, um detalhe interessante é que a inteligência artificial, em alguns casos, pode ser usado para formular um certo ataque. Quando o ChatGPT começou a ficar muito disponível, as pessoas conseguiam acessar de uma forma que poderiam pedir com que o ChatGPT desse uma lista de serial number. Serial number que é a chave para ativar o Windows. Essa chave se compra. Mas por algum motivo o ChatGPT conseguiu acessar um servidor e começou a dar chaves grátis. É como se fosse pegar o ChatGPT e pedir com que ele desse uma recarga grátis de uma das operadoras e o ChatGPT fosse por algum lugar onde armazenam os dados da recarga e viesse para o utilizador e passasse todos os dados da recarga, tipo recarga de 5.000. Vai te passar o código que você carrega. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Isso foi uma falha muito grande do sistema e que levantou muita polêmica sobre o acesso aos conteúdos sensíveis, né? Que a proteção de dados de certas empresas. Ok. E então, qual é a relação que existe entre governo, saúde, comércio, mídia com a inteligência artificial? Bom, a relação é muito ampla, né? Digamos assim. Por quê? Primeiro, nós temos ali um detalhe interessante que está sendo aprimorado, cirurgia robótica. Sim. A cirurgia robótica está sendo desenvolvida de forma que um paciente estando em uma província e não tendo aquele médico que pode executar com performance, então o médico que entende aquela patologia no país tem esses casos. Por exemplo, vou dar exemplo do Brasil, Sim. que tem médicos que são muito reduzidos, tendo em conta a especialidade. Tipo, alguém que é neurocirurgião, não tem em todos os estados. Então, tem só aquele médico. Então, esse médico não precisa se deslocar, porque ele também tem tarefa por executar. Como resolveriam isso? Usariam o robô, que tem todos os mecanismos, né, aí acoplado, para poder executar essa tarefa. Só que com base nas informações que já foram treinadas a máquina consegue fazer com que essa cirurgia à distância tenha uma certa eficiência. E já teve testes. Exatamente, já teve testes, né, executado com máquina, e a máquina acaba tendo muita vantagem porque ela não treme quando vai executar os cortes, quando vai fazer a retirada de um tumor. O processo ainda mais delicado, mas a máquina consegue, porque os perfis que podem alcançar zonas que pelo tamanho da máquina que é operado pela mão humana não conseguiriam. Então, a inteligência artificial tem sim. Há algumas clínicas fora daqui já conseguem passar receita, juntar todo o processo médico de um paciente e mandar
um alarme ou um alerta sobre o procedimento ela cumprir. Tipo, a pessoa precisa sempre fazer um check-in que tomou aqueles fármacos e receber a próxima recomendação. Isso teria que, ele não precisa ir no hospital para isso e consultar o médico confirmar e ver qual seria o próximo passo. Porque ele está conectado a um aplicativo que tem inteligência artificial com capacidade de atender somente ele dentro da experiência dele, que não generaliza. Então, tem essa vantagem dentro. Agora, para o mercado, o comércio geral, nós já temos visto isso, infelizmente, para a informal, ainda é muito complexo. Mas à medida que vão passando o tempo, está tendo essa integração. O primeiro impacto seria a forma de transação de pagamento. Ok. Não falaremos ainda em ter uma loja só de vender produtos, porque isso aqui tem, e às vezes requer um pouquinho de conhecimento. Nós queríamos falar de pessoas que não conhecem nada, ou seja, tem um certo nível de analfabetismo, mas usar a ferramenta, essa automatização permitiria com que nossas mamães recebessem essa transformação de forma mais simples. Tipo, por exemplo, é só o QR Code para pagar. Ok. Então ela estaria cadastrada em algum banco de dados e ela teria o seu QR Code. Quando alguém fosse comprar algo, ela falasse o produto, lia o QR Code dela e acionasse o pagamento, mostrava que está a pagar por causa da inocência diante dessas ferramentas e simplesmente apertava OK para pagar. E esse processo aqui, nós temos vindo surgindo vários aplicativos com esses objetivos, mas lamentavelmente ainda há pouca aderência, porque a ferramenta de inteligência artificial também requer que o dispositivo seja um pouquinho mais aprimorado. Então, aqueles smartphones mais analógicos, até porque nem smartphone analógico, não tinha essa capacidade, que torna o processo um pouquinho mais lento. Agora, no ponto de vista do comércio geral em si, não, agora está muito amplo. A maior parte das lojas que tem um site que está incorporado em aplicativo, usam ferramentas de inteligência artificial. Por quê? Porque hoje em dia qualquer um programador que tem experiência de programação pode simplesmente criar uma AI e aprimorar um aplicativo. Qualquer um pode criar aplicativo com IA para um usuário. Então, isso tornou mais eficiente. E se nós vermos, por exemplo, uma operadora, se a gente entrar no chat da rede social para pedir uma informação, vamos ver que a resposta é muito rápida, porque anteriormente teríamos esse problema. Temos aí 100 pessoas tentando receber uma informação, vão sempre te falar aguarde 24 horas. Hoje em dia não temos isso. E isso é muito vantajoso. Por quê? Porque a pessoa precisa resolver um problema na hora, ele precisa ser atendido como cliente, Certo. mas vamos supor que a equipa que está lá para dar no call center só estão 30 pessoas. Mas temos 100 pessoas que precisam de uma resposta e é um processo complexo. Então, a inteligência artificial tem esse lado, principalmente no caso de dar resposta na assistência. É por isso que ela começou com assistência. Você deu sempre exemplo da Siri e outras ferramentas, porque nessa parte eles são muito necessários. Ok. Muito necessários. Ok? O outro detalhe que mencionar? Governo. Ok. No governo, sim, tem também o seu impacto. Por quê? Digo isso por quê? Porque eu acho que assim, os governos trabalhariam melhor se tivesse um portal onde o indivíduo tivesse que entrar. Nós temos aqui o Simplifica, acho que estamos no 2.0. 2.0. Sim, acho que já estamos nessa. Acho que esse é o título que Já chama. estamos. Que é praticamente, pelo que eu percebi e li um pouco, é uma iniciativa do governo de tentar simplificar a burocracia no processo de admissão de um documento. Porque eu não precisaria me deslocar, por exemplo, para uma instituição se eu posso estar cadastrado num portal do governo e poder simplesmente solicitar um documento, fazer um pagamento, que agora pode ser feito pelo RUP. Sim. Antigamente era muito
muito presencial para pagar isso. E hoje em dia acaba sendo muito bom, isso até a nível de transparência e a conservação mesmo do patrimônio, porque pagar físico, o indivíduo pode simplesmente não entregar. Sim, Exatamente. Isso aconteceu por quê? Porque não existe uma estrutura muito completa para permitir esse processo. Então, por isso é que, para quem tratou o NIF há 15 anos atrás, tipo no meu caso, nós tínhamos que ir nas repartições, ficar o sim, tempo todo. Hoje em dia já não precisa nem se deslocar para isso, e sim. sem falar que o próprio NIF agora é o teu BI. Sim, número do bilhete. Exatamente, isso simplificou de alguma forma. Até mesmo para tratar certos documentos já é mais rápido, porque o Sim, processo todo está sendo automatizado de forma que a resposta por computador resuma 90% da operação que dependeria de um utilizador. ok. Então, o governo tem esse lado. Ainda não se sente muito esse impacto porque em certas áreas não estão muito aplicado, mas nesse lado que eu aqui acabei de exemplificar, Certo. que praticamente o principal serviço que um cidadão comum vai solicitar aos serviços estatais é tratamento de documento. Sim, É. Né? Fora sim, isso, tudo ele faz em qualquer instituição privada. Ainda não está assim, porque conforme nós desejávamos, mas é um processo que está evoluindo. Por exemplo, tem uma companhia estatal que cuida das questões da internet, que para nós pagarmos aqui no Zango temos que ir para lá para fazer. Né? oh, Exatamente, exatamente. Isso ainda é uma realidade. Ainda é uma realidade. Eu não sei, eu acho que anteriormente funcionava, mas as estruturas são muito antigas. Então precisa inovar para esse fim. Mas já temos certas instituições, certos ministérios que já funcionam com uma certa eficiência. ok. E quanto à inteligência artificial na educação? Por exemplo, nos Estados Unidos, 90% dos estudantes preferem estudar com um chat GPT do que com um tutor. Isso não é prejudicial? Bom, isso depende muito da perspectiva. Logicamente que a experiência de se conectar com um ser humano é muito diferente da máquina, mas depois também vem ali a questão. A inteligência artificial ela acaba mostrando alguma ruptura diante de certos serviços por causa da demanda. Ok. Eu preciso dar explicação em das pessoas estão em sítio diferente e às vezes em línguas diferentes. Então, como é que a gente faria para isso? Então, nós hoje em dia temos muitas ferramentas que podem fazer a tradução instantânea, mas vejamos no caso que foi colocado aqui. São todos alunos do mesmo professor e não teríamos essa questão da língua, porque nesse caso eles falam todos a mesma língua. Sim, Só que o nível da desgaste pode ser muito superior para um professor cuidar muito daquele processo e às vezes o tempo também não seria a mesma. Uma das coisas muito interessantes que eu acho que a inteligência artificial trouxe é que é o seguinte, quando nós íamos pesquisar alguma coisa sobre uma área da ciência, nós teríamos que procurar resposta através do site. sim, Na inteligência artificial não acontece isso. O que acontece é o seguinte, tu recebes a resposta e depois do site, de onde está a resposta? O que tem em certo ponto traz uma preguiça mental num estudante. Para quem fazia trabalho há 10 anos atrás, né, tipo nós lá em 2010, a estudar no ensino médio, fazer a sim. pesquisa, você tem que procurar muito no site, tem que fazer Ainda a muita varredura. Wikipédia. Não acontece isso. Eu estou dando o exemplo do chat GPT que está Sim, integrado ao Bing, né, se puderem depois irem consultar. Quando vais fazer uma pesquisa, o que é geografia, ele vai dar a resposta e depois vai mostrar tipo uns 5 sites onde encontrou essa resposta e juntou e trouxe a melhor. Isso é muito prático. O indivíduo simplesmente entra em menos de 10 segundos tem a resposta. Mas se for na forma convencional, que era pelo motor de busca, como a Google, nós não teríamos a resposta instantânea. Teríamos que ver vários sites e entrar naquele site e procurar ler se tem essa resposta, se não tem, voltar e ir para outro site. Então, a inteligência artificial traz um grande avanço
para a educação, mas a experiência de estar conectado a um professor não é a mesma que estar conectado a uma máquina. Mas a necessidade de acelerar o processo é que nos faz ir atrás da máquina. Ok, então nesse caso a inteligência artificial pode ameaçar a qualidade de ensino e aprendizagem na Bom, educação. sim, até certo ponto, sim. Já existem algumas instituições que estão ali a arranjar forma de monitorar a conexão do aluno com uma IA. Né? Sim, Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque sim, a ideia é que o aluno tenha a capacidade de ir atrás e buscar. Mas sabe aquela pessoa que chega e fala com alguém, olha, me procura só isso, como que resolve? O- Como o jeito que as pessoas fazem, vão para o site e dão dinheiro para fazer o trabalho. sim. Isso não seria a forma ideal de fazer um trabalho Um trabalho, acadêmico. Não sim. era assim há algum tempo atrás. E sem falar que hoje eles têm mais possibilidade, porque qualquer um telefone poderia muito bem pesquisar o Sim. conteúdo, mas não acontece. As pessoas vejo muito em cyber, já trabalhei há algum tempo nisso e fazia também muito trabalho, mas eu acho que isso não é ideal. O indivíduo que está a fazer aquele trabalho, em casos normais, acabam ficando muito inteligentes. Eles Sim, estão sim. quase lendo Sim. todo o trabalho, porque não se faz aleatoriamente. Então, os alunos simplesmente vão para o site, pegam um trabalho feito, vão revisar ele. Mas ele que ficou a ler para organizar, ele pegou com uma certa eficiência Sim. do que a pessoa que vai ler para depois explicar. Já estamos na nossa reta final. É o que dizem, o que é bom dura pouco. Então, eu gostaria que o Isaac Vicente deixasse as últimas considerações concernentes os cuidados que devemos ter com a inteligência artificial e, se possível, deixar também beijinhos e abraços. Ok. A minha recomendação é o seguinte: é, vamos pesquisar mais, né, sobre a inteligência artificial. Eu acho que na parte que a maioria fala sobre inteligência artificial tirar nosso emprego, não ia ser tão fácil. Na verdade, ele vai começar para aquelas pessoas que não estão se atualizando. O risco começa a partir daí, as pessoas que não estão se atualizando. Porque a própria inteligência artificial precisa de alguém que o monitore. Então, a gente precisa ter cuidado, porque a inteligência artificial tem algo que a gente não falou aí da generativa, que é a Ok. parte em que ela gera não só informação, mas gera imagem. Hoje em dia qualquer um pode ir gerar alguém lá que criar uma história, um perfil totalmente dessa pessoa que nunca existiu. Existe já muitos influentes que não têm vida, não existem. Ok. É só inteligência artificial. Tinha uns tutorial que mostram como criar uma mulher, um influencer, com tudo, né? Que viaja para Paris, mostrando uma vida de luxo, tudo Sim, isso sim, já. para angariar a seguidores. Então, precisamos ter cautela, né, sobre isso, mas, sobretudo, deveríamos procurar usar a inteligência artificial no nosso dia a dia para aprimorar o nosso conhecimento em diversas áreas de saber, Sim. ok? Então, é, mas sempre pesquisando um outro contraditório, conforme eu mostrei aqui que há falhas que podem ser encaradas dentro da inteligência artificial diante de uma resposta, e ao invés vale a pena consultar os livros e comparar, porque eles nunca vão dar 100% certo. Isso foi a minha experiência, conforme mencionei anteriormente. E, em suma, é, Sim, um apelo aqui para no que tange a inteligência artificial nas crianças, na área infantil. As ah, crianças jogam. sim, ok. Bom, tem uma ferramenta no Android que é chamado Minha Saúde. Yeah. Ok. Android Auto, algo semelhante assim. Eu gosto muito de usar porque aquilo monitora o tempo que eu fico em aplicativo. Então, ao invés eu posso programar para ele bloquear um aplicativo por um horário específico, que naquele momento eu não Ok. uso. E é uma ferramenta que está em todas as versões do Android a partir da 12. Eu recomendo que os pais usem essa ferramenta. E como é muito fácil os pais cederem quando a criança vai fazendo confusão, se ele perceber que a máquina em si fechou, não vai ver que não, fechou, Boa temos que esperar. estratégia. É uma estratégia muito boa porque as crianças não sabem, eles sabem tirar o código e ir no aplicativo, mas se programar para fechar, ele vai entender que o aplicativo fechou, ele vai esperar para tentar reduzir os vícios, porque
Muita inteligência artificial são usadas em jogos, sobretudo de aposta, para deixarem mais Sim. viciado. Deixa terminar uma fase, vem uma propaganda para te levar mais para um outro Sim. campo. Isso tem funcionado muito, porque a inteligência artificial é bom em fazer as coisas. É muito eficiente em persuadir, em nos manter presos numa rotina. Então tinha esse lado. Os pais, sobretudo, devem ter cuidado. Eu vou seguir uma recomendação que muitos expertos na área dão, que é de preferência as crianças que não estão acima dos 8 anos não terem smartphone com um tablet. Ok. Eu sempre falo, isso é interessante, se os donos que criaram isso, eles não fazem isso na casa deles. Todo exemplo do Bill Gates que fala bastante disso Sim. e outros peritos na área. Então, se eles próprios conhecem outros fóruns, estão a falar isso, eu acho que é algo que a gente poderia seguir. A criança não vai ter telefone abaixo dos 10 anos. É saudável, vai ler livro, vai aprender, não vai ficar desatualizado. Porque o cérebro dele não tem capacidade de mensurar as informações. Então, para os pais que já têm isso, que aconteceu sem seu controle, o procedimento seria esse. Usam as configurações padrão do Android para poder pôr temporizador em cada aplicativo. Ok. Isso vai ajudar bastante, Beijinhos e Ok. abraços. ok? Bom, eu gostaria de mandar um abraço aos meus irmãos, né? Eh, com certeza eles vão assistir isso, depois vou partilhar o Bom, link. sim. E também para minha esposa e para todo o pessoal da comunidade Fidomestre, que é a nossa startup aí de outros fóruns. Ok. O nosso tema de hoje foi inteligência artificial. Nosso convidado foi Isaac Vicente, utilizador de software avançado de modelagem em 3D. Este é o nosso programa em que está voltado à tecnologia e inovação. E eu que falei para vocês, sou a Carla Pascoal. E eu sou a La Salete Cruz. Esperamos por vocês em outras oportunidades. Fiquem Até bem. já. Ok.